como que a noite não existiu? Claro que a noite existiu. A noite, ela foi criada, ela já havia, né, Yahweh já tinha havido feito a noite muito antes do primeiro dia. Antes do primeiro dia, a noite já existiu. A noite não passa a existir a partir da luz, quando a luz é criada. Quando ele diz haja luz, a noite já existiu. Só que a noite, ela foi chamada, ela foi um nome dado ao que no capítulo, a partir do capítulo 1 de Gênesis, ele chama de trevas. Trevas quer dizer escuridão, não é demônios, não é diabo, não. Trevas quer dizer escuridão. Não estou dizendo que os demônios não existem, não estou dizendo que o diabo não existe, mas olha só, nesta época em que as trevas é mencionado em Gênesis, demônios e anjos caídos ainda não existiam, porque os anjos ainda não tinham sido lançados do céu e demônios não existiam porque não havia ainda acontecido a relação entre anjos caídos com as mulheres para que nascesse os Néfilim, que depois vão ter os seus corpos destruídos pelo dilúvio, e o espírito desses Néfilim que não teve para onde ir, porque o céu não aceita eles, então eles passam a ficar na terra até o dia de hoje, aqui habitando conosco, como demônios que são espíritos sem corpos, porque seus corpos morreram. Então, isso fica tão difícil de entender. Agora, os religiosos estão dizendo que a noite não existiu, que o Criador não criou a noite. Então, se o Criador não criou a noite, eles têm que voltar a ler o livro de Gênesis de novo, né? Eles têm que pegar aqui o livro de Gênesis e voltar a ler. Vamos ver se a noite não existiu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas aonde, gente? Sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que ele está dizendo que a terra era sem forma e vazia? Porque a terra não existia um mundo que foi colocado sobre ela. E veja que interessante que ele fala que havia trevas. Olha, havia trevas, mas a terra, ela não tinha ainda forma. E disse Deus, haja luz, aí houve luz. Veja, a luz, quando ele diz haja luz, a luz que ele diz que ela quer para ela existir, ele fala antes ou depois das trevas. As trevas já não existiam, não existia antes da luz nas trevas. Não é que a luz não existisse, a luz existia no céu, mas aqui Yahweh está nas trevas. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Veja, a mesma treva que já existia antes da luz na escuridão. E chamou Deus a luz dia, e ele chamou a trevas de quê, gente? Olha, trevas que já existia aqui, que já existia aqui, essa mesma treva ele vai chamar de noite. E houve tarde e manhã, porque tarde e manhã não existia. E veja, gente, dia aqui não é a tarde, noite não é a tarde, dia não é amanhã, amanhã é a tarde, está contido entre esse tempo de dia até as trevas. Então veja que os adventistas de sétimo dias, os rabinos, eles não aceitam isso nas suas tradições, porque eles sabem que eles vão ter que se retratar com os seus membros das suas instituições. Eles vão ter que se retratar. Por que eles vão ter que se retratar? Porque eles pregam que o sábado que tem que ser guardado, ele começa na sexta-feira ao pôr do sol. Então todos os religiosos que segue a tradição judaica e a adventista de sétimo dia, o que eles são ensinados? Que o sábado começa quando o sol se põe. Eles criaram isso, porque eles falaram que o dia, ele começa quando o sol nasce e o dia termina quando o sol se põe, e não de noite.
O sol não começa de noite. Eles pregam isso. Então, se um dia ele termina no pôr do sol, como esses líderes estão ensinando para que as pessoas guardem o sábado da tradição deles, então como fica esta passagem aqui do primeiro dia? Quando ele disse assim, ó, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Ué, então se um dia ele termina no pôr do sol, então como que esse primeiro dia aqui lhe aconteceu, se o sol só vai passar a existir no quarto dia? Como fica isso? Se o sol ele passou a existir a lua no quarto dia, como pode o dia terminar no pôr do sol, se no terceiro dia não havia sol ainda? Se no segundo dia não havia sol ainda? No primeiro dia não havia sol ainda? Como é que fica isso, rabino da tradição judaica e pastores da adventista? Como vocês vão explicar isso para o membro de vocês? Eu espero que vocês expliquem, não mintam e sejam humildes para reconhecer que o dia não termina no pôr do sol. O dia termina na noite. E a noite é um nome dado ao que vocês leem a partir do capítulo 1, verso 1. Trevas. Trevas é escuridão, que ele vai chamar de noite. Noite é um substantivo próprio usado para nomear as sombras, as trevas, a escuridão. Muito obrigado pelo carinho. Cuidado com esse sistema e as tradições, porque a verdade, ela liberta, mas a mentira, ela deixa a pessoa perdida.